Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. Quando eu ia para a escola, eu tinha entre 13 e 14 anos na época dessa história. Moro em uma pequena cidade nos Estados Unidos, e isso aconteceu durante meus anos de escola em outubro. Era um dia comum e eu e minha irmã, mais nova, tínhamos acabado de chegar da escola. Naquela época, eu tinha um pássaro de estimação. Sabendo que estava frio lá fora, decidi levá-lo passear uma última vez antes que o clima esfriasse demais. Avisei minha irmã que ia sair com o pássaro e ela ficou em casa. Nós morávamos em um apartamento no final do complexo, de onde podíamos ver as varandas dos outros vizinhos. Mas atrás do nosso prédio havia outra rua, então não estávamos completamente isolados. Entre os apartamentos havia uma pequena área arborizada, o que é importante para essa história. Peguei meu pássaro e fui para o gramado entre os apartamentos, em um local tranquilo com uma brisa agradável. Estava perto do Halloween, então as varandas estavam decoradas com efeitos assustadores. Enquanto meu pássaro passeava, percebi que estávamos nos aproximando da floresta, mas mantive uma distância segura, pois sempre ouvi histórias assustadoras sobre as coisas ruins que acontecem nas florestas. Depois de uns 10 minutos, ouvi um barulho estranho, como se fosse o som de um nariz de palhaço sendo apertado. Naquela época havia relatos de palhaços assustadores atraindo crianças para as florestas. O barulho vinha da direção da floresta, e ao olhar não vi nada além das árvores e folhas. Fiquei alarmado e comecei a procurar alguma explicação para o som. Talvez fosse uma decoração de Halloween ou alguém assistindo a um filme de terror. Com a porta da varanda aberta, mas não vi nada disso, então ouvi o que realmente me assustou. Uma risada infantil vinda da floresta, seguida novamente pelo som do nariz do palhaço. Sem hesitar, peguei meu pássaro, corri de volta para o apartamento, tremendo. Abri a porta rapidamente e coloquei o pássaro na gaiola e fui para a varanda tentando ver a floresta. Felizmente não vi ninguém, mas fiquei muito assustado e aliviado por ter chegado em segurança em casa. Embora, embora nada de ruim tenha acontecido comigo, ainda penso nesse dia e me pergunto quem ou que fez aquele barulho. Terror no apartamento. Quando eu estava na faculdade, morava em um apartamento que não ficavam no campus, mas ainda eram considerados moradias estudantis. Vi um cara por lá, achei bem bonitinho. Ele se chamava Kaique. Um dia ele bateu na minha porta, dizendo que era o responsável pela manutenção e precisava trocar os filtros do ar-condicionado. Eu estava preparando o jantar, para mim e minha colega de quarto. Na época, e ele comentou que estava com um cheiro ótimo, então o convidei para jantar conosco. Tudo transcorreu normalmente, enquanto assistíamos a um filme. Depois, algo totalmente inocente, lá pela meia-noite, eu já estava dando sinais de cansaços. Tentando indicar que queria que ele fosse embora, minha colega de quarto já tinha ido dormir. Então ficamos só eu e ele depois de pedir para ele ir embora. Eu ia dormir. Ele insistia para eu ficar acordado mais tempo. Ele demorava uma eternidade para sair. Parecia querer prolongar a despedida. Quando estava calçando os sapatos, começou a chorar, dizendo que estava com câimbras nas duas panturrilhas e, e, e que não conseguia subir as escadas. Ele não sabia o que fazer. Eu queria muito bater
na porta dele para chamar o colega de quarto dele. Mas eu sou cadeirante e não conseguia subir as escadas. Tínhamos um quarto extra no nosso apartamento, que só tinha uma cama e mais nada. Ele continuou pedindo para dormir lá. E eu insistia que não discutimos por uns 10 minutos sobre permitir que ele dormisse no quarto extra. Eu estava tão exausta que acabei cedendo, tranquei a porta da minha colega de quarto e a minha para pelo menos impedir que ele entrasse nos nossos quartos. Quando acordei na manhã seguinte, felizmente ele já havia ido embora e nada havia sido roubado. Honestamente, eu deveria ter relatado isso ao complexo de apartamentos, mas não estava pensando direito. Alguns dias depois, alguém bateu na janela do meu quarto, no meio da noite, e eu e minha colega de quartos ficamos apavoradas. Era o Kaique, mas obviamente não deixei ele entrar na noite seguinte. Minha colega de quarto e eu estávamos na sala, quando ele bateu na nossa porta. Ana, minha colega de quarto, atendeu e ele perguntou de mim. Ela disse que eu já estava dormindo. A resposta dele foi: não, eu sei que ela não está dormindo. Eu estava olhando pela janela do quarto dela, então sei que ela está acordada. Sim, o Kaique era um garoto estranho. A pequena casa. Moro em uma pequena casa em um bairro no subúrbio de uma grande cidade. Tive um colega de quarto que morou comigo quase 3 anos antes de eventualmente se mudar para o próprio lugar. Nesse ponto eu tinha condições de pagar o aluguel sozinho, então não me dei ao trabalho de procurar um novo colega de quarto. No entanto, durante as semanas seguintes, à sua partida comecei a experimentar coisas que não conseguia explicar. Nunca acreditei no paranormal, mas agora estou repensando isso. Certa noite, tive que trabalhar até as tarde. Eu só cheguei em casa às 8 horas, fiz o meu jantar habitual e depois me sentei para assistir a TV, enquanto navegava pelos filmes. Ouvi o assoalho de madeira rangendo no andar de cima. Isso não era totalmente incomum, devido à casa ser antiga. Mas acontecia frequentemente e quando acontecia, sempre parecia que os rangidos seguiam um padrão distintos como se alguém estivesse caminhando. Era realmente assustador, mas aprendi a ignorar com o tempo. No entanto, naquela noite, os rangidos continuaram. Por quase 30 minutos, silenciei a TV e ouvi os barulhos se movendo lentamente por todo o andar de cima. Cômodo incômodo, e isso definitivamente assustou mais que o habitual, e comecei a pensar que poderia realmente haver alguém lá em cima. Levantei-me e gritei esperando o assustá-lo, ou pelo menos descobrir que era apenas a casa velha para que eu pudesse continuar minha noite. Porém, assim que gritei, os ranchidos cessaram. Fiquei lá esperando, esperando ou ouvindo qualquer outro som, mas depois de alguns minutos de silêncio, decidi verificar pessoalmente. O andar de cima, eu fui até a cozinha e peguei uma faca apenas por precaução. E então subi as escadas. Fui de quarto em quarto, verificando cada canto, mas não encontrei nada. Tudo estava onde deveria estar, e não havia sinais de que alguém estivesse lá.
Supus que eram coincidências, o barulho ter cessado quando gritei, e retornei ao sofá, tentando esquecer o ocorrido. Acabei indo para a cama por volta das 12 horas, depois de assistir a um outro filme. Mesmo exausto, deitei na cama por um tempo e por alguma razão não conseguia dormir. Depois de um tempo, levantei-me para ir ao banheiro. A disposição da minha casa é tal que meu quarto fica do lado direito do corredor, no andar de cima. E o banheiro fica bem em frente. Abri a porta do meu quarto e entrei no corredor. No momento em que fiz isso, ouvi sussurros vindos do final do corredor, no quarto de hóspedes, onde meu colega de quarto costumava ficar. Fiquei parado por alguns segundos, ouvindo e tentando me recompor. Então, lentamente, que, que silenciosamente, me aproximei do quarto de hóspedes. Quando eu cheguei bem perto da porta, encostei minha orelha nela para ouvir melhor. Parecia que havia várias vozes sussurrando entre si, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Ficaram cada vez mais altas e mais próximas do outro lado da porta, até que parecia que estavam apenas alguns centímetros de distância. Eu nunca acreditei em coisas paranormais antes e mesmo então recusei-me a acreditar. Sou uma pessoa grande e não me assusto facilmente, então empurrei a porta aberta, pronto para lutar contra quem estivesse lá. Mas com a porta escancarada, meu mundo inteiro parou quando eu vi apenas um quarto vazio. Naquele instante senti um terror maior que jamais experimentei. Um grande horror tomou conta de meu corpo, virei-me, corri para fora da casa e me dirigi ao meu carro. Fiquei sentado lá, olhando para a casa, enquanto ligava para meu colega de quarto. Era tarde e eu não estava certo se ele atenderia, mas felizmente ele atendeu. Minha voz tremia quando contei o que havia acontecido. E ele percebeu que algo estava seriamente errado, porque nunca me viu ou ouviu tão assustado. Surpreendentemente, ele não se mostrou tão surpreso, já que havia ter mencionado ter ouvido coisas estranhas na casa. Aterrorizamente, o que aconteceu naquela noite foi uma experiência que nunca esquecerei e mudou minhas crenças sobre o paranormal. Honestamente, eu nem sei mais no que acreditar, mas de um mês se passou desse aquele incidente e agora durmo todas as noites no sofá, evitando o meu quarto. Mesmo assim, de vez em quando, acordo ouvindo algo se movendo lentamente lá em cima, rangendo os pisos de madeira acima de mim. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com geral e ative o sininho de notificação. E é isso, fui!